Nunca fui de me assustar fácil. Quem me conhece, e são poucos, porque a estrada é amiga, mas solitária, sabe que sou feito de couro grosso. Me chamo Jovinilson, mas até minha mãe já me chamava de Jovi. Caminhoneiro há quase 20 anos. Conheço o cheiro do asfalto quente, o gosto da poeira vermelha subindo do sertão, o ronco das rodas, como quem canta uma velha cantiga de ninar para adulto cansado. Minhas rotas são longas, e meus dias mais ainda. Carrego de tudo: cimento, frutas, móveis velhos e até fé alheia. Uma vez levei um monte de imagens de santos até Aparecida, mas naquela noite chuvosa e maldita, tudo ia mudar. O frete apareceu numa terça à tarde, sem aviso prévio. Eu estava parado num posto em Marília, tomando um café ralo e ruim, quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com aquele costumeiro alô, meio desconfiado. A voz do outro lado era seca, quase sem emoção. Jovinilson Souza, caminhão baú, eixo duplo, correto. Temos uma carga, particular, sem escolta. Pagamento no ato da entrega. Aceita? Perguntei o básico. Rota, tipo de carga, peso, prazo. Equipamento de pesquisa. Lacrado. Destino, rodovia Serra do Luar, quilômetro 247. Você só precisa deixar no galpão. Não é preciso desembarcar, só assinar a entrega. A nota veio por e-mail. Material técnico experimental, pesquisas ambientais. Nem CNPJ da empresa tinha, só um símbolo estranho no cabeçalho que parecia uma serpente enrolada num poste de energia. Achei esquisito, mas o valor, quase o dobro de um frete comum para aquela distância. Fiz o que caminhoneiro faz, engoli o medo e fui. Parti ao entardecer. Tanque cheio, pressão dos pneus conferida, tudo nos conformes. A carga foi colocada por 2 homens de macacão cinza, rostos cobertos por máscaras cirúrgicas. Não disseram uma palavra. Pareciam mais médicos do que carregadores. Antes de fechar o baú, um deles me olhou e disse com voz abafada: "Evite parar." Só isso. Tentei rir para aliviar. Quem para perde tempo, né? Mas o sujeito não respondeu. Só fechou as portas e sumiu na neblina fina que já começava a cair. A estrada à frente era longa, quase 400 quilômetros de asfalto e solidão. As nuvens se aglomeravam como se tramassem algo. E antes mesmo da noite cair por completo, a chuva começou. Grossa, pesada, insistente. Liguei o rádio para espantar o vazio. Estação AM. Sinal ruim, chiado constante. E então veio a voz do radialista. Alerta aos motoristas que cruzam a região central. Temos mais um relato vindo da área. De Vale Seco. Foi aí que tudo começou a desandar. A chuva engrossava. O barulho constante dos pingos no teto da cabine era quase hipnótico, como se alguém batesse o mesmo tambor repetidamente só para me manter acordado. Ou preso ali. Sabe aquela sensação de que o mundo está encolhendo em volta de você? Como se a estrada não levasse a lugar nenhum, só te girasse em círculos. Foi assim que comecei a me sentir. Para quebrar o clima, girei o botão do rádio. AM, como sempre. Estação mal sintonizada, chiado alto. Mas logo uma voz surgiu entrecortada, nervosa, como se estivesse ao vivo, num boletim de última hora. Relato vindo da região de Vale Seco. Caminhoneiro afirma ter visto uma figura escura, de braços longos, caminhando rente ao acostamento. A criatura parecia distorcer a chuva ao redor. Minha espinha gelou. Não era a primeira vez que ouvia coisa estranha pelo rádio, mas aquilo foi diferente. A forma como o locutor falava não era cético. Ele acreditava. Estava com medo. A transmissão caiu de repente. Veio um som grave, úmido, como se alguém respirasse bem perto do microfone. Cada vez mais alto. Como se algo estivesse tentando se comunicar, mas não com palavras. Com presença. Estiquei a mão e desliguei o rádio com força. O botão girou com um estalo seco. Fiquei sozinho com o som do motor e da chuva. Mas o silêncio que veio depois foi antinatural. Denso. Como se a cabine tivesse sido vedada por dentro. Era como se até o motor tivesse medo de fazer barulho. Estava quase 3 horas dirigindo. A estrada parecia se repetir. Os mesmos galhos tortos projetando sombras retorcidas na pista. Os mesmos trechos com asfalto esfarelado. As mesmas poças refletindo faróis em círculos.
Passei por um trecho onde não havia mais sinal de civilização. Nada de postes, placas ou luzes de casas no horizonte. Só o breu, a chuva e o ronco do caminhão. Foi quando vi a sombra pela primeira vez, de relance, na beira da estrada, alta, muito alta, curvada como se carregasse um fardo invisível. A princípio, pensei que fosse um poste caído, mas postes não se movem, e aquilo moveu. O instinto me fez acelerar. O motor gemeu, as rodas agarraram o asfalto molhado. Por um momento, tive certeza de estar sendo seguido. Não por um veículo, mas por uma sensação. Atrás, dentro, ao lado. Como se algo tivesse subido na boleia sem abrir porta. O rádio chiou sozinho. Liguei num reflexo, mas o que ouvi não. Era música. Nem boletim. Era uma voz. Baixa, arrastada. Jove, está me ouvindo, Jove? Me arrepiei inteiro. Quase freei no meio da pista. Quase joguei o rádio pela janela. Mas fiquei ali, paralisado. Eu não tinha dito meu nome para ninguém, naquela viagem. Nem mesmo no posto. E mesmo que tivesse, aquela voz não era humana. Ela me conhecia. Desliguei o rádio. Mas o chiado continuou, mesmo com o aparelho mudo. Então, no centro da estrada, ela apareceu. Parei. As rodas deslizaram um pouco na pista encharcada. Os faróis iluminaram a criatura, se é que posso chamar assim. Tinha forma humana, se humanos tivessem braços que passavam dos joelhos, uma cabeça alongada e uma pele que não refletia luz. Era como um recorte na realidade. E a chuva se desviava dela. As gotas contornavam o corpo, como se não quisessem tocá-la. Como se até a natureza se curvasse àquela coisa. Meu corpo inteiro gritou para dar ré, fugir, fazer qualquer coisa, mas ela desapareceu. Num piscar de olhos, saí do caminhão com a lanterna trêmula. Só o som da chuva. Nenhuma marca no chão. Nenhuma alma viva. Voltei para a cabine com a sensação nítida de que algo havia entrado comigo. Como se ocupasse o banco do passageiro, sem peso, sem forma, mas com presença. E então veio o cheiro. Ferro e carne crua. Depois daquela primeira aparição, a estrada virou um pesadelo acordado. Meu corpo continuava dirigindo por inércia, mas a mente já não confiava no que via. O tempo parecia dobrar sobre si. Cada quilômetro parecia igual ao anterior, como se eu estivesse rodando em círculo, embora o GPS, quando ainda funcionava, indicasse que eu estava avançando. A figura voltou a aparecer. No acostamento, de novo. Curvada. Sempre de costas. Às vezes, eu via só a silhueta. Outras, ela parecia mais próxima, como se quisesse atravessar, mas desistisse no último instante. Em um momento, a luz do farol pegou um pedaço do rosto dela. Não vi olhos, nem boca. Só uma pele lisa, fina, como couro molhado. E aquilo que parecia um rosto se mexeu, como se respirasse. Comecei a suar frio. Dentro da cabine, o cheiro voltava em ondas, ferro velho e carne crua, misturado com algo que lembrava mofo. Não vinha de fora, não vinha da carga, vinha de alguém. O rádio chiou novamente, sozinho. Dessa vez, a voz era diferente, feminina, quase doce, quase familiar. Você está indo para o lugar errado, Jove. Volta agora. Meus dedos tremeram no volante. Falei alto, sem perceber. Quem tá aí? Quem é você? Silêncio. Depois, como resposta, o barulho de unhas arranhando. Metal, lá do fundo da carroceria. Como se algo estivesse tentando sair. Ou entrar. Olhei pelo retrovisor e por um segundo só, vi o contorno da criatura sentado no banco ao lado, braços compridos cruzados sobre os joelhos, cabeça quase encostando no teto da cabine. Aqueles olhos invisíveis me olhando sem luz. Pisquei. Sumiu. Mas a marca ficou. No banco, gotas escuras, como óleo, como sangue coagulado. Dirigir virou tortura. A noite parecia não passar. O relógio digital da cabine travou em 3:17. Olhei 5 vezes em meia hora e ele continuava lá. Os minutos congelados, como se o tempo se recusasse a seguir adiante. As linhas da estrada começaram a se embaralhar. Pareciam formar símbolos,
padrões. E por um momento, juro por Deus, vi rostos gritando na tinta branca do asfalto. O rádio ligava e desligava por conta própria. Estações diferentes, todas com vozes falando de mim, sussurrando meu nome. Às vezes só repetindo: ele trouxe, ele trouxe, ele trouxe. Tentei desligar a ignição, mas a chave parecia travada. O caminhão não parava. Era como se estivesse sendo dirigido por outra coisa e eu fosse só o passageiro. A visão ficou embaçada, olhos ardendo, coração acelerado. A certa altura, pensei em jogar o caminhão no barranco, encerrar tudo, mas algo me impediu. Não sei se foi medo, ou se ela não deixou. Lá fora, a chuva batia cada vez mais forte, mas dentro da cabine, o som parecia abafado, como se eu estivesse embaixo d'água, como se o caminhão todo tivesse sido submerso em um lago profundo. E foi então que ouvi a respiração, não minha, atrás do banco do motorista, lenta, molhada, como se algo estivesse ali, deitado, respirando devagar. Não tive coragem de olhar. Fechei os olhos. Só queria que amanhecesse. O céu ainda era negro quando vi a placa enferrujada na beira da estrada. KM 247. Propriedade restrita. Entrada autorizada. Apenas com permissão. Prévio ao portão do galpão estava aberto. Não escancarado, mas entreaberto, como se estivesse me esperando. O lugar era imenso, metálico, todo coberto de ferrugem e musgo. Nenhuma luz acesa, nenhum som além do da chuva martelando as chapas de zinco. Os faróis do caminhão iluminaram uma faixa suja no chão. Marcas de pneus muito antigas, idênticas às minhas. Desci devagar, sentindo o coração socar meu peito. Foi quando ele apareceu. Do interior escuro do galpão surgiu um homem, alto, magro, vestido com um sobretudo encharcado. Tinha a pele pálida como papel e os olhos eram cinzentos, leitosos, sem íris. Parecia que ele não enxergava, mas sabia exatamente onde eu estava. Você chegou, Jovi. A voz era monótona, fria, como alguém que repetia algo ensaiado, sem emoção. Não perguntei como ele sabia meu nome. Já estava cansado de tentar entender. Ele caminhou até a traseira do caminhão e apenas encostou a mão na porta da carroceria. Não abriu, não pediu ajuda. Só ficou ali por uns 20 segundos como se sentisse a carga, ou algo dentro dela. Depois, disse: obrigado por trazer. Isso estava há muito tempo perdido. Me entregou um papel. Nenhum carimbo, nenhum nome. Só o recibo com minha placa e o símbolo da serpente enrolada no poste. Então ele virou as costas e desapareceu no escuro. Não ouvi passos, nem o portão se fechando. Só o silêncio engolindo tudo. Voltei para o caminhão com as mãos tremendo. Liguei o motor como quem desperta de um coma, mas não olhei pelo retrovisor. Não queria saber se ainda havia alguém ou algo ali atrás. Na volta, o mundo parecia reconstruído às pressas, como se a estrada tivesse sido montada com pressa por alguém que nunca viu o interior do Brasil. As árvores pareciam falsas, os postes inclinados demais. A própria luz do sol tinha algo de doente, fraca, esbranquiçada, como um céu de papel alumínio. Cheguei em casa antes do meio-dia, larguei as chaves na pia da cozinha e fui direto para o chuveiro, ainda vestido. Deixei a água correr como se pudesse limpar o que havia grudado em mim, mas não saiu. Desde aquele dia, há coisas que me acompanham, não coisas físicas, são sensações. Às vezes, quando a chuva cai muito forte, o som parece vir de dentro das paredes da casa. Às vezes, o rádio do caminhão liga sozinho, mesmo desligado da bateria. E sussurra meu nome, como se ainda estivesse naquela estrada. O cheiro... o cheiro. Ele volta sem aviso. Acordo de madrugada e sinto o mesmo odor metálico, úmido, carne crua e algo mais. Algo que não pertence a este mundo. E às vezes, quando olho pelo espelho retrovisor, mesmo em plena luz do dia, vejo um borrão escuro no banco do passageiro, só por um instante. Mas é o bastante. Às vezes eu me pergunto se realmente voltei para casa naquela manhã. Se a chave girou no portão, se o cachorro latiu, se a luz da cozinha acendeu mesmo, ou se tudo aquilo foi uma ilusão, uma última tentativa do cérebro de me proteger da verdade. Porque toda noite, quando a chuva cai,
Eu escuto o motor ligado, mesmo com o caminhão estacionado, mesmo sem estar com a chave, mesmo quando estou deitado, trancado dentro do meu quarto. E tem mais: os sonhos. Eles começaram uma semana depois do frete. Sonhos em que estou de novo na estrada, mas agora o céu é vermelho. As árvores se curvam para dentro, como querendo me puxar. E a criatura, ela dirige. Ela está no meu lugar. E eu tô no banco do passageiro, imóvel, com os olhos costurados. Acordo suando, com o cheiro na garganta, o gosto de ferrugem na boca. O relógio sempre marca 3:17. Sempre. Tentei contar para um amigo, o Djalma, parceiro de rota de anos. Ele ouviu tudo calado. No fim, riu sem graça. Me chamou de cansado. Disse para eu tirar umas férias. 2 semanas depois, ele aceitou um frete noturno para uma tal de Serra do Luar. Sumiu. A empresa diz que ele desviou a rota. A esposa dele jura que ele falou comigo antes de ir, que eu indiquei o contato, mas eu não lembro disso. Ou não quero lembrar. E agora, toda vez que passo perto daquela região, mesmo só olhando no mapa, sinto como se meu corpo reconhecesse o lugar. O coração acelera, os dedos formigam, como se algo dentro de mim ainda pertencesse àquela estrada, ou pior, como se eu nunca tivesse saído dela. Talvez ainda esteja lá, dirigindo naquela noite que nunca acaba, acompanhado de algo que não tem nome, mas tem fome, e está esperando o próximo motorista cansado, com o tanque cheio e o rádio ligado. Se você ouvir seu nome no chiado, se ver uma figura parada no acostamento, se o relógio travar às 3:17, não pare, não olhe, não fale, porque tem coisas na estrada que só querem uma carona, e uma vez que elas entram, nunca mais saem.